Olá, meu irmão, olá, minha irmã, a paz de Jesus, a alegria de Maria, a luz do Espírito Santo esteja conosco. Louvado seja Deus por mais essa oportunidade de meditarmos juntos a palavra poderosa de Deus. Meu nome é Pablo, eu sou servo do grupo de oração Sede Santos da cidade de Alto Alegre, diocese de Lins. E é uma grande alegria estarmos juntos nesse dia para meditarmos o evangelho da liturgia de hoje. E eu convido você a meditarmos juntos. Pega a sua Bíblia, essa palavra poderosa, esse alimento santo, diário, poderoso. Lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículo 36 a 43. Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos 36 a 43. Vamos lá? O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Que nós possamos nos colocar na presença do Senhor. E pela palavra que diz que ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for pela ação do Espírito Santo. Que nós possamos clamar: vem Espírito Santo, vem purificando a nosso pensamento, a nossa mente, os nossos olhos, os nossos ouvidos, vem acalmando, tira qualquer agitação, qualquer obstáculo que impeça o manifestar da Tua graça. Inunda-nos, Espírito Santo, e faz o nosso coração terra fértil, para que ao receber a palavra de Deus, frutifiquemos e demos frutos de santidade para nós e através de nós. Amém. Vamos lá? Evangelho de São Mateus 13, 36 a 43. Então despediu a multidão. Em seguida entrou de novo na casa e seus discípulos agruparam-se ao redor dele para perguntar-lhe: explica-nos a parábola do joio no campo. Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeia é o demônio, a colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. E assim como se recolhe o joio para jogá-lo no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos, que retirarão de seu reino todos os escândalos e todos os que fazem o mal, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, no reino de seu Pai, os justos resplandecerão como o sol. Aquele que tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meu irmão e minha irmã, essa palavra é muito conhecida de todos nós. A parábola do joio e do trigo. Mas esse é um segundo momento que Jesus explica essa parábola. Assim como aconteceu com uma outra parábola até parecida, do semeador que sai para semear, uma semente cai em solo pedregoso, outra cai na beira do caminho, outra nos espinhos, outra no solo fértil. Jesus explica essa parábola. Eu acho muito bonito, o Senhor coloca muito forte no meu coração dois momentos dessa palavra, desse evangelho de hoje. Um primeiro momento é esse primeiro versículo que nós lemos, versículo 36, que a palavra fala que Jesus despede a multidão, entra para casa, traz os discípulos para dentro de casa. E aí os discípulos vão em volta dele e perguntam sobre aquela parábola, para explicar melhor aquela parábola. Eles não haviam entendido aquela passagem. E pedem para o Senhor explicar. E esse é um momento, meus irmãos, de encontro pessoal. Trazer para casa é um momento de intimidade, encontro. Jesus coloca para dentro de casa. Nós não colocamos qualquer pessoa para dentro da nossa casa. A pessoa que entra dentro de casa sem ser convidada, sem ser próxima ao dono, é ladrão e assaltante, como diz a própria Bíblia, Mas nós convidamos as pessoas que confiamos, gostamos, para partilharmos, ver momentos felizes.
familiares, amigos, e Jesus os coloca para perto, porque perto conhecemos melhor os propósitos do Senhor. E foi isso que ele fez nesse momento. Os discípulos não haviam entendido, mas ao se colocar diante dele, perguntar, ele explica aquele momento, cada detalhe, o que significa cada ponto dessa parábola. Isso é muito ligado ao que acontece conosco. Quantas e quantas vezes os acontecimentos das nossas vidas são confusos para nós? Nós não entendemos, às vezes levamos uma vida muito correta e tudo, rezamos muito, somos pessoas muito boas e vemos pessoas muito boas passando por grandes sofrimentos. Inclusive nesse momento que estamos passando de pandemia, quantos de nós passamos por perdas dolorosas, momentos de luto, momentos de sofrimento, de dor, de desemprego, de miséria, momento de frieza espiritual. E às vezes a gente não entende, mas essa é a hora de entrar na casa, próximo do Senhor, naquela intimidade, e deixar que o próprio Jesus explique cada ponto da parábola da nossa vida. O Senhor me colocava no coração essa semana o quanto que muitas vezes a gente para orar, pega a palavra, medita a palavra, a liturgia do dia, reza 1 terço, 2, 3, o rosário, 1000 Ave Marias. E aí a gente fecha a palavra, guarda a Bíblia ou guarda o terço e pronto, acha que terminou aí. Mas isso não foi uma oração, foi um monólogo, só nós falamos. E faltou a parte de escutar. E às vezes é isso que precisa. Nesse mundo agitado que vivemos, às vezes precisamos naquele momento despedir as multidões, os barulhos, as agitações da nossa vida e sentar em volta do Senhor para orar, possamos escutar os propósitos dele para a nossa vida. E aí vem a paz, meu irmão e minha irmã. Aí vem o sentimento de paz. Às vezes mesmo nos sofrimentos mais difíceis, nas situações mais complicadas, quando escutamos aquela voz suave de Deus, aquele sentimento de paz da presença do Senhor, nós entendemos aquele propósito. Às vezes era algo para nos amadurecer, às vezes nem era a vontade do Senhor, mas sentimos que Ele estava cuidando de nós, mesmo naquelas piores situações. O momento de adoração ao Santíssimo não é isso? A gente contemplar Jesus de forma que, como se estivéssemos juntos numa casa, entendamos na intimidade o que o Senhor quer para cada um de nós. A parábola da nossa vida. Olha que lindo! E aí nós entendemos situações complicadas às vezes. Por exemplo, o segundo momento que essa passagem nos toca. Essa passagem aqui, Jesus está explicando ela, foi falada um pouco antes, lá no versículo 24 de Mateus 13. E fala, né, do trabalhador que semeou o seu campo com trigo, e aí nasce o joio, e os servos daquele senhor, daquele trabalhador, perguntam, por que tem o joio? Ele fala, o inimigo que semeou. Aí pergunta, quer que já arranquemos esse joio? E ele fala, não, porque talvez arrancando o joio, arranquemos também o trigo. E essa passagem nos leva a refletir muita coisa. Por que deixar o joio, mesmo sendo mal, até o último momento? Por que deixando o joio, que é uma praga, junto do trigo, que é bondade, até o último momento? Por que fazer conviver esse mal com o bom? Quantos de nós já nos perguntamos isso no mundo? Por que isso? Eu queria meditar isso brevemente. São Tomás de Aquino nos dá 3 explicações. Por que deixar o joio até o último momento? A primeira explicação dos ensinamentos, das lições que nós possamos tirar dessa passagem, por que deixar o joio até o último momento da colheita? São Tomás de Aquino, ele nos ensina porque convivendo com os maus, os bons podem crescer em virtudes e resistir pacientes à maldade. Às vezes o Senhor nos permite crescer ao lado de pessoas muito difíceis ou até em situações muito ruins para o nosso crescimento, para o crescimento das nossas virtudes. O joio e o trigo é muito parecido, mas quando você coloca um do lado do outro,
você começa a ver os detalhes. Então, convivendo com os maus, os detalhes dos bons crescem. Ele santifica. Às vezes o Senhor nos permite conviver com pessoas, situações muito difíceis, para que as nossas virtudes cresçam. Talvez exercendo a misericórdia, exercendo o perdão, exercendo a mansidão, a santidade. Talvez passamos por situações muito difíceis, até mesmo dentro da igreja, na paróquia, com um irmão, uma irmã, um padre, não sei, ou no grupo de oração, um coordenador ou um irmão, situações difíceis, e aí depois a gente percebe que quanto que o Senhor nos está santificando e nos santificou convivendo ao lado desses irmãos. Lembra aquela frase, mares calmos não formam bons marinheiros? Talvez viver em situações difíceis vai nos fazer ficar forte. Crescer, santificar. A segunda explicação de por que deixar o joio até o final, São Tomás de Aquino diz que pela graça de Deus, o joio pode tornar-se trigo. Ou seja, ainda é tempo dos maus se tornarem bons. E a Bíblia nos ensina isso. Um dos exemplos mais claros disso nas Sagradas Escrituras é de um homem que ele era um judeu extremamente inteligente que perseguia os cristãos. Ele perseguia, entrava nas casas, sinagogas, tirava esses cristãos, prendia, aprisionava eles, torturava-os. Um dos grandes cristãos, um diácono, um homem muito santo, onde Deus realizava prodígio através dele, chamado Estevão, morreu aos pés desse homem que se chamava Saulo. Saulo era o joio, o próprio joio. Mas pela misericórdia de Deus, pela misericórdia, o encontro pessoal de Jesus, como daquele momento de entrar dentro de casa na intimidade, Saulo desaparece. Pelo batismo no Espírito Santo das mãos de Ananias, nasce Paulo, o maior pregador da história da igreja. O joio morre para nascer o trigo, que lançou sementes para que as comunidades cristãs crescessem. Os ensinamentos do Senhor, grande parte do Novo Testamento são os escritos do Paulo. Ele se tornou um trigo que lançou sementes, que tanto frutificaram e continuam frutificando. Então, deixar o joio até o final é porque o joio pode virar trigo. Quantos de nós fomos joio um dia e somos trigos agora? Quantos joios existem no mundo e precisam transformar em trigo? Talvez através de nós, inclusive. O nosso papel é, através da palavra, através da oração, levar esse Espírito Santo, trazer essas pessoas para dentro de casa, que ao encontrar com Jesus, dentro da casa do Senhor, o joio desapareça e torne o trigo. E por fim, o terceiro ponto é que São Tomás de Aquino vai dizer que porque o nosso juízo é muito limitado e nós nos precipitamos nos nossos julgamentos, a julgar maus os que são bons, e vice-versa. O nosso juízo é superficial. Às vezes o Senhor nos permite passar por situações difíceis, com pessoas difíceis, joios na nossa vida, para que aprendamos a não julgar. Aprendamos a ver que tem uma trave muito grande nos nossos olhos para julgar o cisco no olho do nosso irmão. O julgamento não é por nós. O julgamento é de outro. São Paulo vai dizer em Coríntios: eu não me importo nem um pouco do julgamento que fazem comigo. Eu não me importo nem mesmo com o meu próprio julgamento, porque o Senhor é meu único juiz. É isso que ele pede. Não julguemos. Sejamos a face da misericórdia no mundo. Então esses são os 3 ensinamentos. Por que deixar o joio até o final? Para exercer nossas virtudes e nos santificar. Porque o joio pode se tornar trigo. E para que nós não nos julgamos, mas exerçamos a misericórdia e a mansidão. Tudo isso no encontro pessoal com Jesus, na intimidade. Amém, meu irmão? Que o Senhor possa cada vez mais nos permitir adentrar no seu coração, unidos na graça. Porque, segundo Santa Faustina, o Sagrado Coração de Jesus é como uma fortaleza impenetrável contra todo mal, nessa intimidade. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos, continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um excelente e abençoado dia a você, a cada um dos seus. Deus abençoe.